Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é sábado, dia 13 de julho de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e a reforma da Previdência Social. Várias pessoas entraram em contato conosco solicitando informações. Por que o BPC saiu da proposta da reforma da Previdência e eu posso ser chamado no pente fino do INSS? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Se o BPC não está mais incluído no texto da reforma da Previdência Social, por que é que eu posso ser chamado para o pente fino do INSS? Várias pessoas entraram em contato com a gente, dentre elas Paulo César Menezes Campos, de São Paulo, Ernesto Villanova da Silva, também de São Paulo, Pedro Henrique Saraiva, do Rio de Janeiro, Niterói, Maria José do Nascimento, de Goiás, Pietra Campos de Menezes, do Ceará, Aloísio Mendes da Costa Barros, do Piauí, e César Heron Alves de Castro, da Bahia. E por fim, Nilzete Maria Flores Dias, de Mato Grosso do Sul. Ela pergunta: se o BPC saiu da reforma da Previdência Social, por que é que nós podemos ser chamados para o pente fino do INSS? A questão é muito simples. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reforma da Previdência Social é uma proposta de emenda à Constituição Federal. É a PEC 6/2019. Ela modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. É uma proposta de emenda à Constituição. Todas as propostas de emenda à Constituição Federal precisam ir ao Congresso Nacional. Depois que o presidente edita, o Congresso Nacional vai fazer 2 votações na Câmara dos Deputados e mais 2 votações, primeiro e segundo turnos, no Senado Federal. Já o chamado pente fino do INSS, que na verdade é um programa, é uma medida provisória do governo federal, a MP 871/19. A MP, medida provisória, já tem força de lei assim que o presidente edita. Só que tem um prazo para o Congresso Nacional apreciar. São 60 dias com mais 60 dias prorrogáveis. Então há uma diferença muito grande entre uma proposta de emenda à Constituição Federal para uma medida provisória. A medida provisória 871 foi a medida que instituiu este programa que é mais conhecido como pente fino do INSS. Essa MP 871 instituiu o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidades. Instituiu também o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, que faz parte desse pente fino do INSS. Instituiu o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios. Instituiu também o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade e dá outras providências. Então são 2 coisas bem distintas. Até um deles me perguntou: por que o nome pente fino? O pente fino é um equipamento que antigamente era usado para tirar piolhos e lêndias da cabeça das pessoas. Hoje não, porque existem medicamentos que fazem isso. Antigamente esse pente fino era usado para passar na cabeça da pessoa e tirar, como os dentes do pente eram bem pertinhos um dos outros, era mais fácil tirar piolhos e lêndias da cabeça das pessoas. Isso há muito tempo era usado. Por isso o nome pente fino. Quando se passa o pente fino na cabeça de uma pessoa, consegue-se tirar muito mais coisas. No caso, se a pessoa tiver piolho ou lêndia,
porque os dentes do pente são bem fininhos, são bem juntinhos e consegue deixar passar só o cabelo e o resto é retirado. Por isso a palavra ou o termo pente fino do INSS. Na realidade, isso é um programa ou são vários programas criados pelo governo federal. O nome correto é MP 871 ou Medida Provisória 871/2019. Já a reforma da Previdência Social, isso está sendo feita através de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. E não é simples mexer na Constituição Federal. Por isso que são necessárias 2 votações em cada casa legislativa. Primeiro e segundo turnos da Câmara dos Deputados. Sendo aprovada, segue para o Senado Federal, onde também primeiro e segundo turnos, para que vá à sanção presidencial. Isso na proposta de emenda à Constituição. Então o BPC realmente saiu da proposta da emenda à Constituição. Ele não faz parte mais do texto. O BPC que é pago a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiências de qualquer idade continua sendo exatamente, não mudou absolutamente nada. Continua sendo pago um salário mínimo de hoje, que é de R$ 998. Essa proposta foi retirada, o BPC foi retirado do texto da reforma da Previdência Social. Não existe mais, mas continua no chamado pente fino do INSS. Por isso que ontem, dia 12 de julho, começou oficialmente o pente fino, chamado pente fino do INSS. INSS começa pente fino. Benefícios com suspeita de irregularidades serão analisados. De acordo com o INSS, a revisão será prioritariamente nos benefícios de prestação continuada BPC. O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada da LOAS. A LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, neste primeiro momento, o INSS vai revisar prioritariamente os benefícios de BPC. No total, serão analisados cerca de 3 milhões de benefícios. A ideia é, de início, analisar 3 milhões de benefícios. Agora vejam, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, começou o pente fino nos seguintes benefícios previdenciários: benefício de prestação continuada, o BPC que falamos, a pensão por morte, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esses 4 tipos de benefícios são os primeiros que administrativamente o INSS vai revisar. Não vai chamar a pessoa, por enquanto. Está sendo feita a revisão administrativamente. Serão analisados os benefícios que apresentam indícios de fraude e irregularidade. Ainda segundo o INSS, serão analisados nos próximos 18 meses 3 milhões de benefícios com indícios de irregularidades já apontadas por órgãos de controle como o TCU, a CGU e a Força Tarefa Previdenciária. Mas esse número pode aumentar. Junto com isso, o INSS também fará a análise de pedidos de benefícios pendentes, de resposta ou sem resposta há pelo menos 45 dias. O início efetivo do pente fino do INSS foi possível após o governo publicar lei na quinta-feira passada, dia 11, que viabilizou o orçamento para o pagamento de bônus aos servidores que atuarão no pente fino. Sobre os benefícios por incapacidade, o pente fino ainda não começou a ser feito nos benefícios por incapacidade, que são auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.
Esse programa de revisão será feito pela Subsecretaria da Perícia Médica Federal, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então, o foco desse programa, segundo o próprio INSS, são os benefícios pagos sem realização de perícia há mais de 6 meses e que não tenham data prevista de encerramento desse benefício ou indicação de reabilitação profissional. Serão convocados primeiramente os beneficiários de auxílio-doença. A estimativa é que sejam convocados inicialmente 311 mil beneficiários por meio de carta. Então, depois de convocado, o beneficiário terá um prazo para agendar a perícia médica pelo portal Meu INSS ou pelo telefone 135. As convocações só irão começar após o INSS encaminhar à Perícia Médica Federal a lista dos segurados que possuem benefício por incapacidade mantidos sem perícia médica há mais de 6 meses. Esses beneficiários de auxílio-doença só serão convocados depois que o INSS encaminhar à Perícia Médica Federal a lista desses segurados que as perícias não são feitas há mais de 6 meses. Várias pessoas me perguntaram, não era de 2 em 2 anos? Era, só que através da MP 871 o governo Bolsonaro mudou. Agora ele quer fazer as perícias nos benefícios que não fazem há mais de 6 meses. Não é mais de 2 anos, são há mais de 6 meses. As perícias que não são feitas, os beneficiários em que suas perícias não são feitas há mais de 6 meses, esta lista vai seguir para que os servidores possam convocar, fala o INSS através de carta. Por esse motivo, ainda não há data confirmada para o início das atividades do programa. E vejam uma coisa que o INSS também disse. A convocação para a nova perícia não significa que o benefício será cancelado, e sim que deverá ser feita uma nova avaliação para constatar se o beneficiário ainda se encontra incapaz para o trabalho. Outra coisa importante: pessoas aposentadas por invalidez, como já falamos aqui anteriormente, que tenham entre 55 e 59 anos e recebem esse benefício há mais de 15 anos, estão isentos. Várias pessoas continuam perguntando, eu estou isento, eu tenho 59 anos, 60 anos, e recebo benefício a 18, está isento. O que aconteceu é que isso foi tirado da MP 871 através de uma emenda da senadora Mara Gabrilli. Olha, o governo queria que todos participassem desse pente fino. Havia uma lei anterior que dizia que aposentados por invalidez entre 55 e 59 anos, que recebiam esse benefício há mais de 15 anos, estavam isentos. Quando o governo federal lançou a MP 871, ele derrubou, ou quis derrubar. Acontece que a senadora Mara Gabrilli fez uma emenda, chamada emenda 104. Nessa emenda, ela retira esse pedaço, esse texto, ou seja, volta a ser o que era antes, através da emenda 104 da senadora Mara Gabrilli. Aposentados por invalidez de 55 a 59 anos, que recebem o benefício previdenciário há mais de 15 anos, voltaram a ser isentos. E os aposentados por invalidez acima de 60 anos, que já eram isentos. E outra emenda da senadora Mara Gabrilli, que foi também aceita, acolhida pelo relator da MP 871, foi que não seria necessário para solicitar o BPC que o cidadão abrisse o seu sigilo bancário. Então, essas foram as duas emendas. Se eu não me engano, a senadora editou 9 emendas. Dessas, 2 foram aceitas pelo relator. Então, aí está
a resposta à pergunta: por que o BPC, Benefício de Prestação Continuada, saiu da proposta da reforma da Previdência, PEC, Proposta de Emenda à Constituição 6/2019, e continua no pente fino do INSS? É porque são coisas distintas, são coisas totalmente diferentes. Então aí está a resposta para Paulo César, Ernesto Villanova, Pedro Henrique, Maria José, Pietra Campos, Aloísio Mendes, César Heron e Nilzete Maria Flores Dias. E para encerrar, as convocações não estão ainda sendo feitas. O pente fino começou internamente, administrativamente. Os técnicos estão trabalhando administrativamente, internamente. Depois, como falamos, é que vão começar as convocações. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.